relação ao autismo, é uma questão de neurodesenvolvimento. Então, quando a gente fala de autismo, basicamente, são pacientes que têm sintoma de comportamento, desenvolvimento e linguagem. Então, assim, era uma tríade. Como a gente tem um pouquinho de tempo, eu vou explicar com um pouquinho mais de detalhe, Ok. tá? Até o DSM-5, que a gente estava discutindo antes, era uma tríade separada, que a gente chamava de tríade clássica. Então, atraso de fala, dificuldade de interação e comportamento repetitivo ou estereotipado. Então, sempre ficou bem segmentado essas três áreas. Depois do DSM-5, se juntou esses dois Só posso pedir uma coisa, Cristian? Pode. Só explicar para o pessoal que está vendo o que é DSM-5. Ótimo, ótimo. Porque Então, pra gente às vezes é comum É. e o pessoal de casa Isso. não entende. Então, eu estava mais preocupado no contexto. Não, tranquilo. No contexto do livro, o DSM-5 a gente traduz como um manual de neuropsiquiatria, um manual de neurocomportamento. É onde a gente se baseia, né? Isso. Então, DSM-5 é um nome em inglês, é uma sigla em inglês, na sua quinta versão, por isso que é o DSM-5. É que a quinta versão é a mais nova. Isso, é a legal. mais nova. Então, na realidade, a quinta versão é de 2013, e aí tem um text review, uma versão revisada, que surgiu em 2022. É isso aí. Tá? Então, DSM-5, TR, que é isso de text review, tá? Ok. Obrigado. Legal. Pela parênteses. Então, continuando, até ele era uma tríade de fala, interação e comportamento. Eles uniram esses dois primeiros em dificuldade de comunicação e interação social. Então, isso ajudou muito no diagnóstico, porque muitos autistas não tinham atraso de fala muito claro ou muito evidente. Então, havia características de linguagem, características de comunicação, mas não necessariamente demorar para falar. Muitas vezes o autismo tem uma rigidez de linguagem, uma inflexibilidade, um tom de linguagem que a gente chama de mais monotonal. Até na articulação, doutor, para falar, olha só, mais um sintoma da minha filha que eu estou identificando aqui, que a gente sempre falava, comentávamos, né, filha, articula para falar, porque ela fala sempre no mesmo tom, aquela coisa assim mais básica e tal, que a gente às vezes acaba até talvez achando que é algo de fono, enfim. Exatamente, até por isso. Então, isso inclusive fazia demorar para chegar na psicopedagogia, na psicologia, na fono, porque não tem um atraso de linguagem. Então, Sim. A linguagem, por vezes, é até excessivamente correta. Então, o que a gente chamava de Asperger antes, que hoje entra dentro do nível 1 do autismo, eles têm uma linguagem muito correta, inclusive. Um português que a gente chama de rebuscado até. Sim. Então, uma articulação com conjugação bem feita e palavras, muitas vezes, até fora da faixa etária. Então, por isso que não ficava bem definido atraso de fala. E aí, hoje está bem melhor definido como dificuldade de comunicação e interação social. A comunicação como um todo, É a né? troca. Sim. É o jeito que o vai e É volta. interessante, a dificuldade de comunicação e interação social. É a base do diagnóstico. Na questão aqui, quando nós fizemos a SU, né, veio aqui, a gente fez um teste ao vivo aqui para trazer uma noção, e uma das questões que a gente mais percebeu, né, na Samara, é até a dificuldade que a pessoa tem para expressar o que pensa, o que sente, né? E quem conhece muito próximo sabe o quanto eles são inteligentes. A Samara, por exemplo, desde pequena, ela era uma característica dela. Ela sempre lia muito, sempre leu muito. Era aquela criança que ia para o shopping, mãe, posso ficar na livraria? Eu ia fazer as minhas coisas e eu falava, você não quer ir para o parquinho? Não, eu quero ler. E ficava no mundo da fantasia. E era difícil tirar desse mundo da fantasia. Até hoje, Mas, Regina, muito. até vou perguntar então, quando para o Christian e para a Suelen, estava lendo que às vezes eles focam numa coisa só. Isso. É isso? A maioria foca realmente numa Sim. coisa só? Tem o hiperfoco, né? Aham. Ela, como tem o TDAH, ela também tem esse hiperfoco, né? Ela adora ler livros e leis, por isso que está estudando advocacia. Sim. Então ela já achou a profissão dela, não tem erro, Achou né? uma coisa que ela precisa ler bastante.